Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe do FS, que passo para comentar as decisões de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos. Bom, sem novidades em relação aos números, tanto nos Estados Unidos, a manutenção da taxa no intervalo entre 4,25 e 4,50, como a elevação da taxa aqui no Brasil para 14,25, veja, uma diferença de 10 pontos percentuais, é muita coisa. Não são novidades, isso já era esperado por todos, não? A manutenção nos Estados Unidos e essa elevação aqui no Brasil. O que é novo e o que vale a pena ser comentado são os comunicados que se seguem. Nos Estados Unidos, a entrevista do Jerome Powell, em especial, e aqui no Brasil, o comunicado que é publicado, né, às 6:30 da tarde do dia da decisão. Nos Estados Unidos a gente teve uma novidade bem interessante, que foi um comentário mais explícito do Comitê de Política Monetária sobre as expectativas de inflação nos Estados Unidos causadas pela política de tarifas, né, pela política tarifária do Trump, que é a grande novidade que está mexendo com o mundo todo. O que eles disseram é que já estão notando aumentos de inflação ou sinais de aumento de inflação por causa das tarifas, mas que trabalham no seu cenário base, né, para o futuro, as prospecções para o futuro, tem como base um cenário em que as tarifas elas geram um impacto apenas temporário de inflação, é um impacto transitório de inflação. Então, esse termo ficou muito marcado e provavelmente ele vai ficar nos noticiários e vai ser um termo que vai permanecer por um bom tempo aí, né? O transitório. Aparentemente eles têm como expectativa aquilo que aconteceu na inflação na primeira rodada de tarifas colocada pelo primeiro governo Trump. De fato, a inflação foi transitória naquele período. Depois de um tempo até a gente teve Covid, então, mas o fato relevante aqui é que essa interpretação, esse entendimento de um cenário base, ele alonga um pouco essa flexibilização ou a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, mas não gera um medo, né? Aparentemente, o Banco Central dos Estados Unidos não está com medo, com um grande receio, né, sobre o que possa causar esses choques de preços derivados do aumento de tarifas, o que é uma sinalização bastante importante, né? É evidente que isso ainda deixou muita incerteza no ar, porque não se sabe exatamente qual vai ser o choque, né? A gente tem comentado que o Trump, por duas vezes, colocou as tarifas, depois retirou tarifas contra México e Canadá, e agora manteve as tarifas, também anunciou tarifas contra a União Europeia e está dizendo que as tarifas não são apenas contra esses países que têm superávit, mas vão ser contra todo mundo. Então o tamanho, a extensão do impacto ainda é impossível de se ter, né? Porque a gente não sabe, inclusive, as retaliações sobre todas essas retaliações que podem haver e a elevação de preços no mundo, isso também não está claro ainda, e o comitê comentou isso, dizendo que olha, ainda não há um bom nível de informações para se trabalhar para o futuro. Mas foi muito interessante eles terem colocado esse que trabalham no cenário base com inflação transitória. Nesse sentido que é muito interessante o comunicado do Brasil, porque a gente sabe, né, elevou-se então um ponto percentual para 14,25 a taxa básica aqui no Brasil, com fortes preocupações sobre a inflação, os riscos, inclusive, de alta para a inflação, colocando os mesmos, né? Desancoragem de expectativas de inflação, maior resiliência do setor da inflação de serviços, que é de fato um problema bastante grave. Também remeteu à conjuntura interna e externa, mas colocou claramente que a própria a política comercial dos Estados Unidos e os efeitos sobre o crescimento global agora passam a ver esse mais risco, né, nessas políticas e, portanto, tornando o ambiente de fato mais incerto, né? Foi bem, isso é diferente do que se viu no último comunicado e gera um maior nível também de incerteza
para as decisões futuras do nosso Comitê de Política Monetária. Mas eu devo dizer que o meu entendimento aqui é de que tem um aspecto que eu até já esperava, né, até já comentei no último áudio, de que o comitê ressaltou o fato de que os sinais, né, já existem sinais, né, não são mais ruídos, não há grandes tantas dúvidas sobre o que está acontecendo na economia brasileira em relação a sinais de desaceleração de atividade, né? Eles colocam aqui explicitamente sinais incipientes de moderação no crescimento. Então isso é super importante porque a autoridade monetária está reconhecendo que existem diversos indicadores mostrando que a primeira fase do processo de desinflação, que é uma atividade econômica mais restringida, está cada vez mais claro, né? Isso é super importante porque, no meu entender, diminui a probabilidade da gente chegar com uma taxa de inflação de juros em 15%. É muito provável que haja pelo menos mais um aumento de taxa de juros na reunião de maio, mas ao comportar-se desse jeito, provavelmente é provável que a gente ou aumentou a probabilidade de não chegarmos até 15% e eventualmente de iniciarmos um pouco antes o ciclo de queda do juro, que pode acontecer mais próximo do final do ano. Bom, era isso então que eu queria comentar hoje. Um abraço a todos e até o resumo da semana na sexta-feira.